Sejam todos bem-vindos ao nosso canal. Vocês estão vendo que eu tô com uma camisa um pouquinho diferente, a camisa da comunidade do queijo. Por quê? Porque a gente foi gravar lá na queijaria. A gente está na Itália, tá, pessoal? A gente foi lá gravar na queijaria e o vídeo completo está no canal da Comunidade do Queijo no nosso YouTube. Então procura lá no YouTube, Comunidade do Queijo, se inscreve, deixa o seu like e assista o vídeo que a gente fez na queijaria aqui na Itália. E aí a gente gravou os queijos lá e agora a gente veio para o freestyle. A gente quer saber como é que é produzido esse leite, como é que é a dieta das vacas aqui, e o Júlio vai estar fazendo essa apresentação para nós, vai fazer essa tradução do italiano para o português e vocês vão aproveitar esse vídeo e vão aprender muita coisa. Então já se inscreve no canal da Santa Fé, já deixa seu gostei e não esquece de ir lá visitar o canal da Comunidade do Queijo, conhecer o nosso trabalho com a Comunidade do Queijo. Combinou, pessoal? Olá pessoal, então a gente está aqui hoje na cidade de Carpi, província de Modena, no freestyle do presidente da queijaria Quattro Madone. Okay? Hoje aqui a gente tem nesse freestyle 250 vacas em lactação e elas são todas alimentadas conforme é o disciplinar do Parmigiano Reggiano, que consiste no não uso de nenhum tipo de ensilado, certo? Seja silagem de milho, pré-secado e uma série de outros aditivos que não podem ser utilizados aqui por norma da regulamentação, que poderiam interferir na qualidade, no perfil de ácidos graxos do leite ou em algum tipo de fase do processo de maturação do queijo, certo? Hoje aqui nesse freestyle a gente tem 250 vacas de lactação, divididas em 50 primíparas, certo? Novilha, no caso, que são as vacas de primeira lactação, na parte um pouco mais velha do freestyle. E depois aqui a gente tem dois grupos das multíparas, das vacas de lactação depois de segunda lactação, onde tem dois grupos de 100 vacas, certo? Divididas em maior produção e menor produção. Altro aspetto importante che si può valutare è comunque i sistemi automatizzati, quindi ventole in stalla, anche perché qua è un territorio, sai bene Giulio, che d'estate è molto caldo, quindi le bovine soffrirebbero con un calo produttivo importante. Invece, come puoi vedere, è dotato di ventilatori, di elicotteri, le doccette, raffrescamento. E come si può vedere qui sono molto attenti al benessere animale, quindi stanno molto attenti a non sovraffollare chiaramente il numero dei box, il numero dei bovini, ma c'è il numero esatto di cuccette e di animali e poi hanno, come ti diceva appunto il proprietario dell'azienda, hanno anche il robottino per tenere sempre sotto l'alimento, sempre costantemente all'animale. Benissimo, perfetto. Então, aqui a gente está alguns aspectos interessantes. Ah, desculpa, una domanda, ma qual è la produzione media qua? 32-33, non spingo tantissimo. Ok. Però, altro aspetto che tengo a sottolineare, come prima parlavamo per il rispetto del disciplinare, no? Loro sono un'azienda completamente autosufficiente nel foraggio, quindi non hanno necessità e la maggior parte, quasi tutti i nostri allevatori sono autosufficienti col foraggio. Infatti. Okay? Quindi questo è bene sottolinearlo. Benissimo. Então, ele estava comentando, né, que é muito interessante a gente reforçar que esse aqui é uma fazenda totalmente autossuficiente na produção de forragens. É uma fazenda que tem 200 hectares e então toda a produção de forragens, eles conseguem manter toda a produção de forragens que eles precisam ao longo do ano, certo? É importante comentar, a ponto de vista aqui de bem-estar, às vezes você imagina, poxa, na Itália não pode ser que não faça calor. Poxa, metade de junho, julho e agosto são períodos onde a gente consegue temperaturas aí de 37, 38, às vezes 40 graus durante o dia. Então sim, você tem um problema de estresse por calor muito grande. É por isso que a gente vai ver em todos os locais a questão da presença dos ventiladores, as linhas de aspersão, certo? Geralmente está programado para quando supera o valor de índice de temperatura e umidade, isso aí sempre automatizado. Sobre um índice de temperatura e umidade acima de 68, começa já a ligar ventilador. Depois, geralmente as duchas a partir de 70 de índice de temperatura e umidade. Aí naquele range que vai variar de freestyle para freestyle, de 1 minuto de ducha mais 5 minutos de repouso, ou às vezes 1 por 6, isso aí vai variar conforme
o freestyle. Então, além do sistema, né, de ventilação, do sistema de aspersão, justamente para ter esse conforto térmico, quando a gente supera índice de temperatura e umidade, detalhe, sempre isso aí controlado por painel, né, então automático, a gente tem também outro tipo de implantação tecnológica aqui, justamente os colares de ruminação, que isso aí permite, né, poder individuar para parte de reprodução, individuar os animais aí que estão no cio, ou também quando você tem algum animal com uma queda brusca de ruminação, queda de movimentação, que isso aí pode indicar uma possível doença, algum distúrbio metabólico. Então, isso aí acaba nos ajudando bastante na questão da gestão. O tipo de cama dos animais, a gente pode ver aqui, é palha. Então, você tem... A palha, geralmente, ela é colocada uma vez ao dia, reposta, né? Tirada tudo, é toda reposta. E os animais, então, aqui, visto que é um rebanho estável, a gente possui 100% das camas com o número de animais. Então, ele tá para 100 animais, a gente tem 100 camas, certo? Talvez, às vezes, para o grupo de maior produção, quando você precisa, às vezes, tem um maior número de partos por um período, você vai chegar a 110% no grupo de menor produção, certo? Mas os animais de alta produção, você sempre tenta manter 100% de ocupação e não vai acima disso. E nada, aqui a gente tem o box das pós-parto, onde a gente vai ver que existe aqui a preferência por manter por um certo período aí o bezerro junto com a mãe. Quanti giorni prima, diciamo, della data prevista del parto? Quando ad occhio vediamo che sono pronte, lì sono le vacche nei giorni prima del parto, quando vediamo che si stanno preparando le spostiamo. Okay. Poi magari partorisce il giorno stesso, ma anche dopo una settimana. Giusto. Quindi 2 o 3 giorni prima. Benissimo, ok, perfeito. Então, o que a gente observa aqui é uma coisa um pouco particular, onde é que eles têm justamente então o contato da mãe com o bezerro, eles deixam aqui por 2 dias o bezerro junto com a mãe, certo? Principalmente um motivo de pressão, né, do consumidor. Você consegue observar, visto que eles tentam estar sempre então, na vanguarda e observando o que o consumidor prefere. Existem basicamente 2 exigências do consumidor: animais em estabulação livre, no pasto, no caso, e a outra o contato da mãe com o bezerro, certo? Então aqui eles dizem, no pasto fica complicado pelo número de animais que a gente tem, a gente não consegue fazer. Porém, o contato da mãe com o bezerro sim é uma coisa que a gente consegue fazer. E eles também observaram que existe um certo benefício também para a criação aqui para o freestyle. Por quê? Do ponto de vista da mãe, fica fácil porque eles, quando a vaca começa a mojar, começa a se preparar para o parto, eles separam os animais do box em grupo e deixam os animais então separados. Então você vê já a vaca mais tranquila antes do parto, e também nesses 2 dias depois do parto, você também vê um animal bastante ali tranquilo por estar com o bezerro. Então tem um benefício, um ganho tanto da parte do consumidor por ver o sistema de criação, também pela parte do sistema aqui de criação para o freestyle, que acabou se tornando bastante interessante, uma vantagem. Aqui a gente então tem a dieta própria típica do Parmigiano Reggiano, onde 7, 8 kg de feno é de alfafa, ok? Depois você vai ter outros 7 kg de fenos, metade disso feno de azevém, e a outra metade um feno de alguma gramínea de inverno, outro tipo que seja trigo, ou seja cevada, esse tipo de gramínea. Dessa maneira, tendo essa quantidade de alfafa, a gente vai ver isso também em outros locais, como você tem uma preocupação muito grande por ter uma alfafa cultivada de grande qualidade, você vai ter alfafa ali de 20%, 22%, 24% de proteína. E aí com isso você consegue reduzir a quantidade de farelo de soja para meio quilo mais ou menos vaca dia, dependendo da dieta. Então isso aí acaba diminuindo a dependência de farelo de soja dessas dietas. Por quê? Justamente porque aqui não tem uma produção muito grande e a dieta do Parmigiano Reggiano ela não compreende o utilizo de outros dos ensilados. Então você acaba compensando isso aí com fenos e principalmente o feno de alfafa, visto que é de uma produção local aqui. Esse aqui é um sistema, nesse freestyle aqui, é um sistema de alimentação robotizado, certo? Então, como a gente comentou ali da dieta, em torno de 3,5 kg vem de um feno de cereais de inverno. Esse aqui é um feno de cevada, certo? A gente vê aqui o do grão da cevada. E nada, esse aqui vai então em torno de 3,5 kg por vaca ao dia.
Isso aí falando de média, né? Claro, depois vai ter uma variação ali em vaca de alta e baixa produção. As vacas de alta hoje estão produzindo 40 litros, as de baixa 25. Então, lógico, tu vai ter uma certa variação. Mas, de maneira geral, 8 kg de feno de alfafa. A gente vai ver o feno de alfafa agora. 3,5 kg aqui desse feno de cereal invernal. Aqui, então, está o feno de alfafa. Existe dois tipos de propriedade, basicamente. Tem gente que utiliza o secador, então recolhe ela um pouco mais verde do campo. Dessa maneira, não perde tanta folha no campo. E existe lugar que não dispõe do secador, então recolhe, precisa deixar ela secando mesmo naturalmente ali no campo, um pouco de folha acaba perdendo. Esse sistema aqui é justamente aquele onde não tem o secador, então tem um pouco mais de talo, menos de folha. Aqui a gente tem uma alfafa de terceiro corte, porque o que acontece? A alfafa de primeiro corte, ela geralmente está bastante misturada com gramíneas, né, de crescimento espontâneo que tem no campo. Então, ela é muito mais baixa em teor de proteína, ela tem um teor de fibra mais alto e de fibra menos digerível. Uma alfafa de terceiro corte, por exemplo, ela já é muito mais digerível, muito mais rica de proteína, certo? Então, o que você faz? Geralmente você acaba fazendo uma mistura entre uma e outra, dessa maneira você tem uma constância de alimentação durante todo o ano, ok? Esse aqui é uma alfafa de terceiro corte, então a gente já vê também, tem algumas técnicas de fenação, então que te permite conseguir, mesmo sem secador, manter um pouco mais de folha dentro do fardo de feno. E aqui a gente realmente consegue ver. Isso aqui é uma médica muito boa, onde a gente tem uma grande quantidade de folhas dentro que foi conseguido de manter dentro do fardo. Então, pessoal, aqui a gente tem o sistema de alimentação automatizada, onde tem um robozinho que ele passa, conforme for a configuração aí da dieta, e ele vai carregar a quantidade de quilos conforme eu fiz a configuração. Esse aqui, então o sistema aqui ele tem diversas esteiras, como a gente pode ver. Essa aqui é uma esteira que não está aberta, onde a gente utiliza justamente para carregar do feno que eu preciso, feno de gramíneas de inverno, feno de alfafa primeiro corte, feno de alfafa terceiro corte e um feno desse azevém mais rústico, certo? Então, tenho meus diferentes fenos aqui, e ele então, em base à quantidade, vai ter uma esteira que ela vai empurrar esse material lá para o final. Existe um jogo de faca e contra faca lá no final, que então vai já cortar o meu feno. Essa esteira, ela vai vir então de cada um desses vagões que eu tenho ali, ela vai trazer por uma outra esteira aqui que vai jogar então diretamente dentro do robô. O robô se posiciona aqui e aí então vai cair os fenos ali na quantidade que foi configurada. E aí daqui o robô ele segue, ele já tem a via, a região onde ele tem que passar já é configurada, e ele segue agora para a pista de alimentação para fornecer então automaticamente aí a dieta para os animais. Assim como a forragem fica do lado de cá, também a gente tem os silos com os diversos tipos de concentrados e aditivos, certo? Então, tudo vai cair no mesmo local ali, no mesmo vagão, que a gente vê os diversos tubos que vão chegar ali na região. E é uma coisa bastante interessante que nós vamos ver como sistema de produção de leite aqui na Itália, na maioria das propriedades a gente vai ver diversos silos, porque geralmente você tem os grãos, cereais, ou produzidos na propriedade ou depois comprado conforme vem do mercado, e somente um concentrado com a mistura de minerais e vitaminas que é necessária, que vem então da indústria. Então a ração propriamente dita é uma ração concentrada de minerais e vitaminas, mas que tem uma dependência muito menor, e o resto, digamos, farinha de milho, farinha de sorgo, farinha de trigo, farinha de cevada, isso aí está tudo separado em outros silos, certo? E vai ser misturado aqui. Então esse aqui é o robô que faz a autoalimentação. Ele passa no grupo de alta produção e primíparas, ele faz 12 entregas, 12 descargas ao dia, certo? Enquanto que no grupo de baixa produção ele faz 8. Ou seja, praticamente aqui a cada 2 horas ele está passando para entregar, visto que é uma dieta única, o de primíparas e o de vaca de alta produção, então ele faz praticamente a cada 2 horas ele está aqui descarregando alimento para esses animais. Isso aí mantém uma constância, sempre tem alimento no final das contas na frente dos animais, à disposição, e não há necessidade de aproximar o alimento, uma vez que a cada 2 horas ele está passando. Se a gente vê aqui, ó, aqui faz exatamente 2 horas que foi passado, você vê agora que está aqui acabando o alimento e ainda tem alguma coisa disponível, então não tem necessidade para poder estar passando e aproximar o alimento, certo? Para o grupo de mais baixa produção, somente 8 voltas, 8 vezes já é bastante suficiente. Está ali agora o robô
que vai fazer a descarga para as vacas, para as primíparas. Então, basicamente, é o mesmo robô, aí ele consegue dar conta dessa dieta aqui para essas 150 vacas de alta produção e também para as outras 100 de mais baixa produção. Faz 20 dietas ao dia no total. Então, esse aqui é o sistema de ordenha aqui da propriedade, é um sistema side by side, né, ou saída paralela dos animais, e o sistema 10 mais 10, então consegue fazer 20 animais aí por vez, e eles levam, como é pela regra, né, no Parmigiano Norvegiano tem que ser 2 ordenhas ao dia, não pode instalar as 3 ordenhas. E aí durante a manhã e a tarde eles levam 3 horas cada ordenha aí para completar todas as 250 vacas que eles estão ordenhando. Pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você não assistiu o vídeo lá na queijaria, entra no canal da Comunidade do Queijo, assiste que ficou muito interessante, deixe seu like, se inscreve no nosso canal. Eu quero agradecer mais uma vez o Júlio por ter feito toda essa tradução, ter trazido esse conteúdo especial para vocês e também as pessoas que trabalham aqui na fazenda, que abriram as portas para nós e a gente conseguiu trazer esse material para vocês. Então, se inscreva no canal, deixe seu gostei e até o próximo vídeo.